Muito boa noite. Começamos de uma forma maravilhosa, se Deus quiser, com a ajuda de Akadosh Baruch Hu. Pensando em falar com vocês hoje um tópico, meus queridos, que eu considero ele, todos os tópicos são importantes, óbvio, senão não falaria aqui, só falo o que eu acredito de verdade ser importante, mas eu queria falar de um tópico hoje que é o propulsor da grandeza da pessoa poder crescer, se desenvolver, que é uma das coisas mais bárbaras do mundo, crescer, e não em que aspecto de crescimento eu estou falando agora com cada um de vocês, seja tanto de Torá, importante demais, mas não é um oposto, é um sinônimo. Quando a gente fala a pessoa crescer em Torá, a gente fala também na pessoa crescer como pessoa, isso é um crescimento na visão da Torá, e a pessoa crescer na vida. A gente vive, Baruch Hashem, no século 21, até o 120, e eu acho que o século 21, com muitas maravilhas que tem, e muitos desenvolvimentos que tem, ele apresenta para a gente algum tipo de desafio especial, que eu acho, não vivi em outros séculos, mas que eu acho que esses outros momentos não apresentaram para a gente. E é bom, é ruim, é maravilha. Porque se Hashem mandou é maravilha, mas requer um pouquinho de atenção, é sobre isso que nós vamos falar juntos hoje aqui. Por aqui nós começamos. Tem um assunto que na Torá se repete muitas vezes, e a palavra muitas merece uma tônica, merece ser colocada em maiúsculo. O assunto é Yetziat Mitzrayim, a saída do Egito. A saída do Egito, ela tem um espaço na Torá gigante, giant. Zecher Yetziat Mitzrayim, como a gente diz em hebraico. Olhem só que interessante. Quando os Yehudim, todos nós homens, colocamos tefilim de manhã, Zecher Yetziat Mitzrayim. Quando a gente faz o Kiddush, sexta-feira à noite, mitzvah da Torá, homens e mulheres, Zecher Yetziat Mitzrayim, em lembrança da saída do Egito. Here we go. Outra mitzvah, vamos lá. Pidyon Ben, Zecher Yetziat Mitzrayim. Bom, eu podia ficar aqui alguns bons minutos falando sobre isso, mas já deu. Nós somos todos inteligentes e pescamos a ideia. Muitas das mitzvot são Zecher Yetziat Mitzrayim, em lembrança da saída do Egito. E olhem só que maravilhoso, o Ramban Nachmanides fala para a gente que o conceito de Yetziat Mitzrayim, mais uma vez saída do Egito, Yetziat Mitzrayim aparece 50 vezes na Torá. Não tem outras mitzvot que aparecem 50 vezes na Torá. Fiquei pensando comigo mesmo, se Hashem, na sua tamanha grandeza, repetiu esse conceito 50 vezes, merece pelo menos um shiur, agora e hoje, sobre ele. Se Hashem falou, eu preciso repetir 50 vezes, deve ser, pessoal, que tem algum diamante aqui que a gente pode aprender juntos dele. Qual que é o diamante? Sabe que às vezes a gente repete muito, 1, 2, 50 vezes Hashem falou Zecher Yetziat Mitzrayim, lembrem a saída do Egito. Isso me lembra, me permitam a comparação, aquele Yehudi, que ele entra no avião, e ele, obviamente, quando dava para viajar, e ele pediu comida kasher. Então, obviamente, chega a aeromoça e olha, assento 12B, o nome lá, o senhor pediu a comida kasher? Aí você responde sim. Chega aquela comida... E aí você vai abrir a comida, meu querido, e aí abre um celofane, e depois um alumínio, e mais um alumínio. Tananana. Lá dentro daquela comida, daquele marmitex, deve ter alguma coisa muito, muito especial. E a gente abre lá, e você vira o centro das atenções, porque com tanto barulho, o primeiro a receber a comida
Todo mundo finge que não está olhando, mas está todo mundo olhando. O que vai sair lá de dentro? Algum diamante? Algum prato do Chef Pierre? E aí a gente ganha autoestima, todo mundo olhando para a gente, dá uma organizadinha aqui na gravata, e sentados na cadeira do avião a gente abre e a gente vê aquela comida que a gente já viu alguma vez, especialmente aquela sobremesa, aquela maravilhosa compota de maçã, já te vi ontem, né? E, meus queridos, de novo aquela compota de maçã de sobremesa, deve ser a da viagem da ida, embrulharam de novo e colocaram na viagem da volta. A Torá não pegou a compota de maçã e repetiu uma vez. No caso, a compota de maçã seria Yetziat Mitzrayim. Hashem repetiu 50 vezes a mesma. Mas por quê? E aqui tem uma pérola. Qual que é a pérola, meus queridos? É o seguinte. Eu acho que tem um assunto aqui que a Torá fez questão, e por isso repetiu tanto, sobre Yetziat Mitzrayim, para que a gente aprendesse. E sem isso, fica um vão, um buraco, uma lacuna na vida do Yehudi. Por isso que Hashem repetiu tanto. E qual é o ensinamento? Eu queria aprender algo com vocês hoje. Acompanhem comigo. Na saída do Egito, já que é sobre isso que a gente está falando, que é um tema que permeia muitos dos livros da Torá, aparecem as 10 makot. Dam tzfardea até makat bechorot. Essas 10 makot duraram, arredondando, 1 ano. Foi 1 ano de milagres quase que ininterruptos, onde se via a mão de Hashem no solo, nos animais, nas pessoas, no céu. Cada uma das makot mostrava que a Kadosh Baruch Hu, único, dominava sobre tudo isso, sobre todo o universo. De repente, o povo terminou as 10 makot, sai do Egito, anda 6, 7 dias no deserto, chega na frente do Yam Suf e, para atravessar o Yam Suf, teve que ter alguns milagres. E a gente leu na Haggadah de Pesach que os milagres de Yam Suf foram muito maiores do que os 10 que a gente viu no Egito. E minha pergunta para vocês, queridos, é a seguinte. Habibi, se a gente já viu Hashem nos animais, no Nilo, quando os transformou em sangue, nas pessoas, nos céus, quando caiu o granizo, Hashem provou que ele dominava tudo e era um só, o mesmo Deus. A pergunta é a seguinte, por que Hashem precisou fazer Kriyat Yam Suf, que eram muito mais milagres do que a gente viu no Egito? Por que Hashem não tirou a gente por outro caminho que não precisasse passar pelo mar e tivesse todos esses milagres que aconteceram no mar? Dividir as pessoas em 12 grupos, o chão do Yam Suf ficou tranquilo, não ficou com barro, as águas do Yam Suf viraram potáveis, as pessoas podiam ver umas às outras e foi um milagre atrás do outro. Por que precisou de Yam Suf se nós já vimos a Kadosh Baruch Hu no Egito por 12 meses quase? Que poucas horas mudou na vida do nosso povo? Essa é a pergunta. Talvez a gente nunca tenha se perguntado com isso. O que Hashem conseguiu com isso? O que Hashem queria? Qual era o objetivo de Yam Suf? Meus queridos, teve uma coisa que só aconteceu no Yam Suf. E sem ela, o nosso povo não seria um povo. O que aconteceu? É o seguinte. Sabe que eu queria contar para vocês, uma vez eu escutei que nos Estados Unidos alguém chegou, estava falando um pouco sobre a saída do Egito, e ele começou a contar para a plateia o seguinte, olha, tentem todos vocês imaginar povo Yehudi no Egito, na frente do mar, de um lado o mar, do outro lado os egípcios perseguindo eles e eles bem no meio. Que medo! Jovens, não jovens, homens, mulheres. Uau! Que medo! De repente, o mar está na frente dele, os egípcios atrás, um homem, e assim contou esse homem para a plateia, chamado Gershon, foi pular no mar.
E a plateia começa a olhar, fala Gershom, e pensar consigo mesmo. A gente sabe que a primeira pessoa a pular no mar foi Nachshon ben Aminadav. Ele foi o corajoso. Mas esse orador falou, Gershom pensou em pular no mar. E continuava a falar, mas vocês não sabem. Gershom começou a se preparar para entrar no mar. E talvez fazer o povo se salvar na saída do Egito. E Gershom ficou pronto para entrar na água, ia colocar seus pés na água. E o público começou a se irritar. Porque o público sabia que a pessoa que entrou no mar, a gente conhece a história, foi Nachshon ben Aminadav. Foi o primeiro pioneiro a entrar com a água até o gogó, para depois o milagre do mar se abrir. E o orador continuava repetindo que Gershom estava pronto para entrar na água. E Gershom, o povo falando para si mesmo Gershom, até que começaram a cochichar um com o outro. E o orador pergunta para eles, fingindo que não sabia, mas por que vocês estão cochichando? Uma pessoa um pouco mais atrevida, no bom sentido, falou, porque não foi Gershom, foi Nachshon ben Aminadav. Disse esse orador, sabem o que aconteceu com Gershom? Gershom pensou em pular. Gershom arregaçou as mangas, tirou o sapato, arregaçou as calças e começou a entrar no mar, em direção ao mar, mas ele pensou em entrar e acabou não entrando. E quem entrou de verdade foi Nachshon ben Aminadav de fato. E Nachshon ben Aminadav ficou famoso para sempre, para a eternidade. E Gershom, que pensou em entrar, que imaginou entrar, que quase entrou, nunca ouviram falar dele. Desapareceu da história do nosso povo. Um fez, muitos pensaram em fazer. Um teve a ideia, porém, foi Nachshon ben Aminadav que teve a ideia, e não só teve a ideia, ele executou a ideia, meus queridos. Ele de fato entrou no Yam Suf e começou a entrar. E as ondas do mar e a correnteza começaram a puxar ele, e ele estava pronto com a água até o nariz. Quando Hashem viu que ele teve a devoção total a você, ou dedicação total a você maiúsculo, a Kadosh Baruch Hu, foi nesse momento que o mar abriu. Gershom pensou. Nachshon ben Aminadav pensou e colocou na prática. E o que Kriyat Yam Suf veio nos proporcionar? Meus queridos, o seguinte. Enquanto nós estávamos no Egito, nós fomos telespectadores de 10 Makot. De um ano de milagres, na passiva. Chegamos na frente do mar e Hashem poderia muito bem ter tirado a gente de outra forma. Só que a Kadosh Baruch Hu falou, olha, vocês estão indo para o deserto agora, para formar um povo. E um povo, e ainda mais quando se trata do povo Yehudi, faltou um ingrediente importante na receita desse povo Am Israel. Eu quero ver quem aqui tem a coragem, tem a audácia, tem um esforço de dar a vida por mim, a Kadosh Baruch Hu. E foi por isso, meus queridos, que Hashem colocou a gente, óbvio que por querer na frente do Yam Suf, para ver, será que alguém vai entrar com a água até o nariz e se esforçar e mostrar que ele está pronto a mergulhar de cabeça literalmente em prol de Hashem e do judaísmo? E é fácil a gente ver, pessoal, quanto isso foi necessário para a história do nosso povo. Querem ver? Qualquer pessoa, não precisa ser muito conhecedor de forma alguma. Qualquer pessoa consegue abrir qualquer livro de história, enciclopédia, se é que existe, mas não existe mais, pelo menos virtual, então existe, e olhar quanto o nosso povo teve de devoção, de esforço, em hebraico, Mesirut Nefesh, para poder chegar hoje, sorridente, feliz, robusto, no século 21, são e salvo. Se a gente for fazer um tour, não precisa voltar para o Egito, a gente pode chegar bem mais perto da gente. Não precisa nem ir, meus queridos, para a situação desconfortável
e difícil que o nosso povo passou na Segunda Guerra Mundial. Mais para frente ainda e mais atual a cada um de nós. Há mais ou menos 50 anos, 40 anos, no mundo das yeshivot, 40 anos atrás, o mundo das yeshivot, haviam alunos que precisavam ir contra a casa para poder estar numa yeshiva. Porque para estudar uma yeshiva, eu repito, há 40 anos atrás, não 400, isso mesmo, 40 anos atrás, 4 décadas atrás, quase na esquina de cada um de nós aqui. Para a gente poder estar numa yeshiva, as pessoas de uma geração atrás da nossa tinham que ir contra os pais, óbvio que de uma forma educada, mas ir contra os pais, porque os pais não queriam. Algo chamado yeshiva não estava na moda. Alguém sentar no kolel, ser um avrech e estudar, não existia quase, era algo escasso, era algo novato. Algumas pessoas foram o Nachshon ben Aminadav há 40 anos atrás. Eles adicionaram ao povo Mesirut Nefesh, devoção. Repetiram o que nosso povo precisou fazer na entrada do mar para o mar se abrir. Hashem falou, sem esse ingrediente não tem Bnei Israel. Esse é o grande finale para começar a primeira página do povo Yehudi, da história do nosso povo. Mesirut Nefesh. Porque sem Mesirut Nefesh, sem devoção, não tem povo Yehudi. Agora prestem atenção comigo. Mas a pergunta é, e por quê? Por que é necessário fazer dessa forma? Por que é preciso ter Mesirut Nefesh? Por que esse ingrediente é tão importante como um povo? E daqui a pouco a gente chega no individual. Meus queridos, é simples. Porque tudo o que acontece sem que a gente se esforce, e quanto mais a gente se esforça, mais intenso é o que eu vou falar para vocês. E quanto menos, o contrário. Quanto menos a pessoa se esforça, ou quanto mais a pessoa se esforça, vamos nesse caminho, mais internalizado fica o ato. Quanto menos eu me esforço, mais externalizado fica o ato. Por exemplo, eu posso escutar um shiur e eu posso preparar um shiur. Aquele que preparou o shiur tem um shiur no sangue, muito mais do que aquele que é ouvinte, ele é passivo, por exemplo. E se a pessoa que ouviu o shiur escutar uma segunda vez, já é um esforço maior, ou ele se empenhar na primeira vez que ele escuta, já é um esforço maior, o shiur vai ficar muito mais marcado nele do que quem não se empenhou tanto. Tudo na vida é assim. Quando a gente se esforça por algo, isso vira parte do nosso DNA. Talvez uma das coisas que a pessoa mais se esforça na vida é a família dele. E não é por acaso que eu espero que a coisa que a pessoa mais gosta no mundo são os filhos, a esposa e o marido. Porque é o que mais a gente investe em tempo, em dinheiro, em emoção, em tudo junto e tudo junto ao mesmo tempo. Não é por acaso que, olhem que brilhante, o nosso povo é chamado Bnei Israel, filhos de Israel. Pessoal, da onde vem o nome Israel? Nós somos filhos de Avraham, Yitzhak e Yaakov. É verdade, mas o terceiro dos patriarcas tinha um segundo nome. Yaakov era o nome que ele nasceu, e a Kadosh Baruch Hu deu para ele um segundo nome chamado Israel. Quando que foi essa mudança no cartório de Yaakov para Israel? O que aconteceu para mudar o nome de Yaakov para Israel e nós sermos chamados para sempre de Bnei Israel? Hashem conta para a gente na Torá Kedoshá que Yaakov teve um momento que ele foi lutar, luta mesmo, física. Assim traz a Torá Kedoshá contra o anjo de Esav, que é nada mais, nada menos do que o Yetzer Hara, famoso Yetzer Hara. Agora é interessante, quando Yaakov vai lutar com o anjo de Esav, termina a batalha, Yaakov se machuca um pouco, mas ele dá um knockout no anjo de Esav. E foi nesse momento em diante que nós somos chamados de Israel, Yaakov, e nós, Bnei Israel, filhos de Yaakov, não, filhos de Israel, segundo o nome de Yaakov.
Mas por que justo Israel? Porque o nome dele foi de Yaakov para Israel depois da luta. Diz a Torá Kedoshá, que Sarita im Elohim veim anashim vatuchal, porque agora, Yaakov, que você lutou contra o anjo de Esav, você lutou contra ele, seu nome agora se transforma em Israel. Mas espera aí, ele ganhou do anjo, e ganhar do anjo em hebraico é chamado Tuchal. Então nós devíamos ser chamados Bnei Tuchal, filhos do vencedor. Mas não. Hashem não chamou Yaakov depois da luta que Yaakov venceu de vencedor. Chamou ele de Israel. Por quê? Que Sarita. Porque você, Yaakov, lutou. Uma vez que Yaakov lutou, o nome dele se mudou de Yaakov para Israel. Israel vem da palavra Sarita, Lisrot. Isra, Aleph Lamed, Deus. A pessoa que luta tem a Kadosh Baruch Hu junto com ele. A palavra Israel é Isra, Sarita, lutar, ele, com Deus, não com Deus, acompanhado de Hashem. Nós até hoje somos chamados de Bnei Israel, queridos, por quê? Não porque Yaakov lutou com o anjo e ganhou. Tá certo que ele ganhou, mas isso é um detalhe para Hashem. O ponto é que Yaakov teve a devoção, o esforço, o empenho de lutar contra o anjo. Por isso que até hoje, isso mesmo, você e eu somos orgulhosamente chamados de Bnei Israel, filhos do lutador. Porque um pai que luta tem no seu DNA filhos que, Bezat Hashem, vão lutar por alguma causa. E aí vem o nosso nome para sempre. Olhem que monumental. Acompanhem comigo um passo adiante. Saída do Egito, já que a gente está tanto falando que Yetziat Mitzrayim é tão importante, Yetziat Mitzrayim, 50 vezes na Torá, veio ensinar para a gente que não bastou sair do Egito como um telespectador, foi necessário mostrar devoção na entrada do mar, foi aí que a gente terminou, se desvinculou completamente dos egípcios. Isso ensina para a gente devoção mais uma vez. Eu vi algo monumental, em Parashat Beshalach, quando nós saímos do Egito, está escrito que o povo Yehudi saiu do Egito e aparece a seguinte expressão na Torá: Vachamushim alu bnei Israel meretz Mitzrayim. O povo Yehudi saiu do Egito, Hamushim. O que quer dizer Hamushim? Tem duas explicações. Rashi traz uma das explicações, que Hamushim vem da palavra Homesh, significando que 20% dos Yehudim saíram do Egito. Em contrapartida, 80% dos Yehudim acabou morrendo no Egito, na praga de Hoshech, não na praga, e só 20% saíram. Por isso está escrito Vachamushim, alu bnei Israel, 20% saiu. Porém, tem outra explicação, e sobre essa que eu queria me concentrar por 2 minutinhos agora, é o seguinte: Vachamushim alu bnei Israel, o povo saiu armado. Armado, isso mesmo. Fuzis, metralhadoras daquela época. O povo saiu do Egito armado. Hamushim, diz Rashi uma segunda explicação, Mezuyanim, armados. Pessoal, o Rav de Brisk faz uma pergunta magnífica sobre isso. Olhem que interessante. O que a gente fez com essas armas? A gente não encontra em nenhum momento que o povo Yehudi lutou e usou as armas. A Torá não mostra em nenhum lugar, no deserto, que a gente usou as armas. Cadê essas armas que a gente carregou e levou com a gente do Egito? Olhem só que interessante. Diz o Rav de Brisk o seguinte: no Halel nós falamos Hayam Ra'avayanos, um passuco no Teilim. O mar, esse mesmo mar que a gente falou na saída do Egito, que se abriu, o mar viu e aí ele se abriu. O que a gente conhece? O que o mar viu para se abrir? O que ele viu? Nachshon ben Aminadav, não é? Não, dizem nossos sábios, o mar viu Yosef. Yosef estava saindo junto com o povo Yehudi para ser enterrado fora do Egito. A Yam Ra'a, o mar viu. O que o Yam Suf viu para abrir, para fazer o milagre e deixar a gente passar e os egípcios morrerem atrás da gente? Viu Yosef, o Aron de Yosef, indo a ser enterrado no Egito. Pessoal,
Olhem que interessante. Porque justo viu o Aron de Yosef? O que tinha? Olhem que bárbaro. Fiquei pensando, está escrito Ayam Ra'a, o mar viu, e não está escrito se abriu, está escrito Vayanos. A palavra em hebraico que está escrito para se referir a que o mar abriu para a gente passar é Vayanos. Fiquei pensando, aonde mais aparece essa palavra? Referente a Yosef. Olhem que bomba. Yosef, houve uma mulher que tentou seduzir ele. Quem era? Muito bem. A mulher de Potifar. Miss Egito. Cada dia uma nova roupa. Literalmente. Cada dia um novo penteado, uma nova maquiagem. E foi um teste sexualmente dizendo muito difícil. Como o Talmud nos descreve. O que Yosef fez para passar o teste? Mesirut Nefesh. Devoção, dedicação total a você maiúsculo, a Kadosh Baruch Hu dizendo. Olhem que interessante, pessoal. O que o mar viu para abrir? Yosef. Quando o mar viu os Yehudim chegando na frente do mar. Olhem que interessante. Yosef, Vayanos, ele abriu. Por que a Torá usa a palavra Vayanos? Porque quando Yosef fez o esforço master, estava sendo atraído por aquela mulher no Egito, a mulher do Potifar, sozinho no palácio, junto com ela, foi um teste gigante, ele foge dela. Quando ele foge dessa mulher, está escrito Vayanos. Exatamente a mesma palavra que está escrito que o mar fugiu, abrindo para os Yehudim. Olhem que interessante. O que fez o mar abrir? Foi Yosef. Diz o Rav de Brisk. Isso responde à pergunta. Vachamushim alu bnei Israel meretz Mitzrayim. O povo Yehudi saiu armado do Egito. Qual é a arma que eles tiraram consigo? Não foi canhões, nem espingardas, nem armas bélicas. A maior arma que eles tinham com ele, qual que é, diz o Rav de Brisk? Yosef. Yosef fez o mar se abrir. Ops, a devoção de Yosef? Peraí, a gente acabou de falar há poucos minutos atrás que foi a devoção daquele homem que subiu com a água até o nariz, Nachshon ben Aminadav. Isso mesmo. Qual a resposta para isso? Olhem só que show. Abrir o mar foi necessário Mesirut Nefesh. Devoção, dedicação total a você maiúsculo Kadosh Baruch Hu. Porém tem dois tipos de Mesirut Nefesh, queridos. E os dois são necessários. E por isso que o mar se abriu. Acompanhe comigo que magno. Nachshon ben Aminadav, quando pulou, a devoção dele foi gigante e muito bem vista por Akadosh Baruch Hu, mas era uma devoção one moment. O pior que poderia acontecer era Nachshon ben Aminadav morrer. Foi algo bárbaro, lindo, magnífico, sim. Considerado para Hashem para sempre, sim. Mas tem outro tipo de devoção. Foi a devoção de Yosef. Porque Yosef foi perseguido por aquela mulher por dias, semanas e meses. E no momento que Yosef, a mulher seduz ele, Yosef quase tem relações com essa mulher, ele deixa as roupas na mão dela, a vergonha de Yosef foi para sempre. Porque saiu no jornal The Egyptian Times no dia seguinte, apesar que não era verdade, Yosef tenta seduzir a mulher do grande homem do palácio do faraó. Fato é que ela ficou com as roupas de prova, roupas de Yosef de prova na mão dela. Yosef foi parar na prisão. Porque ele quase, mas ele segurou e saiu correndo, mas ninguém viu quase. Só Hashem e Yosef. A Mesirut Nefesh de Yosef foi algo eterno que durou a vida inteira dele. As pessoas falavam sobre Yosef para sempre. Dois tipos de Mesirut Nefesh, os dois são importantes. Nachshon ben Aminadav ia ser o momento. Válido demais. Yosef foi para sempre. O que o mar viu? O mar viu os dois tipos de devoção. Nachshon ben Aminadav e o túmulo de Yosef. Tudo que Yosef representou. Foi isso que fez
o mar se abrir na saída do Egito. É isso mesmo. Pessoal, olhem que interessante. De carona, a gente aprende algo master. O que veio junto depois? A Shirah, o canto. O canto. O povo Yehudi entendeu por que foi necessário ter Yosef com eles, ter Nachshon ben Aminadav. E quando tudo faz sentido, a primeira coisa que o povo faz quando atravessa o mar, a Shirah, o canto para Kadosh Baruch Hu. Que joia! Pessoal, escutem só a pérola que pertencia aos avós de cada um de nós, ou talvez bisavós. Bnei Israel. E a história verdadeira é a seguinte. Amram Taub. Amram Taub foi parar num dos campos de concentração. E a palavra pão era mais do que uma joia num campo de concentração. Não um pão inteiro, uma fatia de pão. Ou talvez meia fatia de pão e um pouquinho de água. Sexta-feira, para Amram, não era sexta. Era Erev Shabbat. Isso mesmo. Amram contava todos os dias, desde que entrou no campo de concentração, cada anoitecer e amanhecer, para não perder a contagem e lembrar quando era Shabbat. Meus queridos, um dos Shabbatot, no fim da história dos campos de concentração, quando os aviões começaram a bombardear e invadir a Alemanha e a Polônia, e parecia para os prisioneiros que algo diferente estava acontecendo, meus queridos, e será que a gente vai ser libertado? Será que tem algo chamado liberdade depois de tanto tempo de sofrimento aqui dentro? Amram Taub tinha um pedaço de pão na mão, e era Shabbat. E parecia que a história dos campos de concentração estava chegando ao final. Amram tinha um pão, estava pronto para fazer, meus queridos, Hamotzi, no Shabbat, o Kiddush, sobre um pedacinho de pão. Quando não tem vinho, se faz sobre um pedacinho de pão, e Hamotzi. Mas Amram lembrou que ele não tinha água. E já que ele não tinha água, não dá para comer pão sem fazer Netilat Yadayim. E Amram estava dentro do campo de concentração, com os aviões passando em cima, querendo fazer o Kiddush, mas num dilema. Será que eu devo fazer o Kiddush e comer o pão sem Netilat Yadayim? Ou é melhor não fazer o Kiddush, já que eu não tenho água para fazer Netilat Yadayim? Uau! Pessoal, isso é Messirut Nefesh. Igual a de Yosef, talvez. Igual de Nachshon ben Aminadav, talvez. Porque essa era Messirut Nefesh que tinha na época de Amram Taub, dentro de um campo de concentração. Meus queridos, cada um de nós, nas nossas vidas, passa por turbulências maiores e algumas menores, inevitável. Eu uma vez vi uma explicação magnífica de um passuco famoso no Teilim, que a gente fala ele muitas vezes, Mimizrach Shemesh ad mevo'o mehulal Shem Hashem. Do nascer do sol ao escurecer, o nome de Hashem tem que ser louvado. Mimizrach Shemesh ad mevo'o mehulal Shem Hashem. Desde o nascer do sol até o escurecer, o nome de Hashem tem que ser louvado. O que tem a ver o nascer do sol e o escurecer? Olhem só que explicação bomba. Quando o sol nasce, fica iluminado. Está tudo ótimo, tudo yupi-yupi. Merece louvar Hashem. Porém, diz David Amelech, e quando escurece? E quando a gente não entende algumas coisas nas nossas vidas? E quando ficam algumas coisas nublado, confusas? Diz David Amelech, Mimizrach Shemesh, desde o amanhecer, desde que o dia está iluminando, está tudo dando certo. Ad mevo'o, mesmo quando talvez as coisas ficarem um pouco nubladas e não tão à vista, não tão claras e esclarecedoras para cada um de nós, Mehulal Shem Hashem.
A bravura Messirut Nefesh do Yehudi é louvar Hashem, tentar se esforçar para louvar Hashem em qualquer uma das situações. É isso mesmo. E olhem que interessante, pessoal. Todo mundo quer ficar com um corpo mais bonito. Para ficar com um corpo mais bonito, precisa fazer ginástica. Sinto muito dizer. Mas, academia, a pessoa pega peso e começa a carregar o peso. Se a pessoa levantar a mão e fechar, subir, o cotovelo e abaixar, ele não vai ganhar bíceps. Se ele colocar um peso de 4, 5, talvez 10 quilos, dependendo da força da pessoa, aí sim ele vai ganhar musculatura. É isso mesmo. A forma com a qual a Kadosh Baruch Hu nos faz ficar maiores como pessoa, como a gente falou no começo, crescer, bíceps maiores, tanto em caráter, quanto em honestidade, quanto no cuidado do Shabat, em todas as mitzvot, é que Hashem coloca alguns pesos nas nossas mãos. Porque sem peso, não cresce bíceps. O mesmo movimento, com peso, cria musculatura, sem peso não cria. As dificuldades que a Kadosh Baruch Hu apresenta na nossa frente e tem, são os pesos da academia. E meus queridos, quando se fala de dificuldades, é importante falar sobre um ponto em especial. Crianças e jovens e pessoas que moram com a gente em casa, que nós temos a obrigação de educar. Meus queridos, se a gente tem um filho, uma filha, ou o que for, e cada adversidade que aparece na frente deles, nós resolvemos por eles, nós estamos tirando os pesos da frente dele e as crianças não vão crescer músculos. Não é ajudar isso é estragar uma criança. Quando um pai ou uma mãe faz a lição pela criança, porque a criança se cansou, então deixa que eu faço por você, eu estou tirando a oportunidade da criança crescer e aprender não só a lição, mais importante, como lidar com uma adversidade na vida, porque ela sim vai ter. Porque o jogo de futebol hoje já quase não existe mais, ele virou virtual. O jogo de futebol, de correr atrás da bola, suar, batalhar para pegar uma bola, virou virtual. Se nós tirarmos a lição de casa, nós tirarmos o deslocamento para a escola, se vira para fazer o trabalho, ajuda, mas não faz por ele, e não ajuda demais. Ajuda o suficiente para que ele possa ou ela possa fazer. Meus queridos, dar responsabilidade às crianças causa bíceps. Óbvio, responsabilidades que cabem com a idade deles. Mas, pessoal, se nós tirarmos as dificuldades dos nossos filhos, nós estamos criando um bebê eterno. E aí, amanhã, quando ele sair da escola, chegar em casa, chegar no trabalho, como que um bebê se vira se a ima ou o aba não estão mais por perto para ajudar? Porque tem momentos que já não dá mais para ajudar. Meus queridos, é aí que nós precisamos criar e vitaminar o Nachshon Ben Aminadav, ou Yosef, que existe dentro de cada um dos nossos filhos. É isso mesmo. E quando a pessoa faz alguma coisa, ele se sente mais valorizado. Eu lembro que uma vez estava num acampamento em algum lugar e era um Shabat. E as pessoas desse lugar falaram, a gente vai cozinhar. Eu pensei comigo mesmo, o que a gente já vai comer? Para falar a verdade, quando me serviram a comida, estava, desculpem, horrível. Não que eu saiba cozinhar, mas estava horrível. E aí eu falei para as próprias pessoas que cozinharam, e aí, como está a comida? Rabino, está ótima. Eu pensei comigo mesmo, ótima, eu experimentei de novo e falei para mim mesmo, óbvio, está horrível. Eu aprendi uma coisa. Quem faz, mesmo que não está bom, aprende a gostar. Quem come de alguém que fez, só vai gostar se tiver muito bom. É isso mesmo. O esforço traz a apreciação. E junto com isso, obviamente, que os músculos, como a gente mencionou. Pessoal, olhem só que maravilhoso. Nós temos no nosso calendário Shloshah Regalim, Pesach, Shavuot e Sukkot. Meus queridos, qual é a festa mais famosa para os Yehudim? Para aqueles que conhecem muito as três, mas para Yehudim que tiveram menos privilégio. Qual a festa mais famosa? Pesach, Shavuot ou Sukkot? Inevitável Pesach. Segundo a ser eleito, menos conhecido Sukkot, e o último Shavuot. Muitos Yehudim nem sabem que existe Shavuot.
Coincidência? Talvez no mundo sim, na Torá nada é coincidência. Qual é a lógica? O shiur de hoje. Qual é a festa que mais requer esforço? Tira a panela, troca a panela, tira prato, troca prato, tira hametz, coloca matzah. Ups, casa de ponta cabeça. Antes de Pesach já para de comer pão, depois de Pesach sobra matzah no freezer, tem que comer. A festa que mais requer esforço, qual que é? Pesach. Em segundo, Sukkot, montar cabana, ou se não montar, ir na da sinagoga. E a que menos requer esforço, talvez, é preparar um cheesecake, é Shavuot. Não é por acaso que Pesach é famosa mundialmente, mesmo para Yehudim menos conhecedores. Em segundo, Sukkot. Em terceiro e último, talvez nem muito conhecida, infelizmente, Shavuot. Por quê? Quanto mais esforço, mais marcado fica no DNA. Não é à toa que nós somos chamados de Bnei Israel. A palavra Israel quer dizer luta, esforço, dedicação total a você, maiúsculo. Isso mesmo. Pessoal, nosso estágio final do shiur, isso me responde algo muito interessante. Tem algo show que eu queria compartilhar com vocês no estágio final do shiur mais uma vez. Kadosh Baruch Hu falou com cada um de nós no Har Sinai. Na outorga da Torá, o povo estava presente na frente do Har Sinai e Hashem falou para a gente os primeiros 2 mandamentos. Meus queridos, se a gente fosse fazer, não que eu acho que é bom ver isso, porque não foi feito de acordo com a Torá e confunde as pessoas. Mas se a gente fosse fazer só no mundo da imaginação, ou pelo menos de acordo com a Torá, um filme chamado The Ten Commandments, os 10 mandamentos. Se a gente precisasse dublar a voz de Hashem, fazendo o filme ou uma pecinha, e fosse dublar a voz de Hashem. Primeiro mandamento, Anochi Hashem Elokecha. Com qual tipo de voz nós dublaríamos a voz de Hashem? Anochi Hashem Elokecha. Ou algo um pouco mais, com eco, com um estúdio. Certeza não seria Anochi Hashem Elokecha. Claro que não. Hashem, poderoso, gigante. Óbvio que poderoso e gigante. Porém, dizem nossos sábios, com qual tom de voz a Kadosh Baruch Hu apareceu nos 10 mandamentos? Olhem só que magno, pessoal, de colocar um babador. Com a voz de cada um dos Yehudim que estava presente. Isso mesmo. Uma mulher escutou Anochi Hashem Elokecha com a voz dela, Anochi Hashem Elokecha. Um homem com voz mais grossa, Anochi Hashem Elokecha. Uma criança, Anochi Hashem Elokecha. E daí por diante não vou dublar todas as vozes porque não tenho esse dom. Mas a ideia que fica aqui para a gente, queridos, com qual voz a Kadosh Baruch Hu apareceu no Har Sinai, com a voz de cada um de nós que estava lá presente escutando. Cada um escutou com a voz dele própria. E por que isso, pessoal? Porque dizem nossos sábios que é o Akadosh Baruch Hu que existe dentro de cada um de nós, isso mesmo, cada um de nós que está escutando o shiur agora, que apareceu lá. Por quê? Porque nós não fomos criados por Hashem. Mentira. Nós fomos criados por Hashem e Akadosh Baruch Hu vive dentro da gente. Então ele falou dentro das nossas gargantas com o quê? Com a nossa própria voz. Mas foi ele ou foi eu? É a mesma coisa. Porque nós temos a Kadosh Baruch Hu dentro de cada um de nós. E o que isso tem a ver com o nosso tema? Pessoal, olhem que interessante. A única forma de externalizar o Akadosh Baruch Hu potente que tem dentro de cada um de nós é quando a Kadosh Baruch Hu manda para a gente, meus queridos, adversidades. Eu gostaria de ilustrar isso, talvez de uma forma. Quando Adam Arishon criou o fogo pela primeira vez, ele criou um Motzei Shabbat, e é por isso que na Avdalá a gente faz a brachá no fogo, Borei Meoreaish. Curiosidade. Como que criou o fogo? Atrito de 2 pedras. Não dá para criar luz sem que haja um atrito, um esforço da nossa parte.
para desvendar o Akadosh Baruch Hu que tem dentro de cada um de nós, de uma forma maior, Akadosh Baruch Hu manda para cada um de nós desafios, testes, adversidades. Isso é a pedra, e quando a pedra faz uma fricção, e nós aceitamos essa fricção, produz luz, fogo, incendia, obviamente no bom sentido. Pessoal, ninguém gosta de escuridão. A escuridão, ela é muito ruim. Isso mesmo, quem gosta de escuridão? Olhem só que interessante, talvez, esse exemplo para que a gente possa ver, já que a gente está falando de adversidades, e com isso a gente termina, a grandeza de como enxergar uma adversidade. Escuridão é horrível. Mais ou menos. Quando alguém desliga a luz, quem desligou a luz? Logo vem o gerador e entra para ligar a luz. Meus queridos, se a gente fosse perguntar para um dono de cinema se a escuridão é boa ou ruim, ele ia dizer que é maravilhosa. Porque sem a escuridão que existe dentro de uma sala de cinema, é impossível nós conseguirmos olhar os atores, o filme, o que estiver sendo projetado. Meus queridos, é isso mesmo. Akadosh Baruch Hu manda para cada um de nós, às vezes nas nossas vidas, algumas adversidades, cada um diferente, porque cada um aguenta uma coisa diferente. Porque é com essa escuridão que nós podemos ver aqueles personagens magníficos que nós projetamos lá na frente, conforme o Akadosh Baruch Hu que assopra de dentro das nossas gargantas. A escuridão ela é boa, ela é ruim, depende. Se cada adversidade que eu tenho, eu fujo dela, a escuridão é horrível. Se eu enfrento, às vezes com a ajuda de um amigo, às vezes com a ajuda de um Rav, às vezes com a ajuda dos dois, é outra coisa. Eu produzo o filme. Eu escolho o filme da minha vida. E pessoal, seria igual um bom surfista. Um bom surfista, ele tem duas escolhas. Ou cada onda grande que vem, ele fala, essa está muito grande, ele fica embaixo da onda, ou ele aproveita para surfar em cima da onda. A Kadosh Baruch Hu fala para a gente, Habibi, aproveita a onda e surfa em cima dela, porque é com ela que você vai crescer. É com ela que nós nos transformamos de uma forma completamente diferente. E é por isso que, talvez, também, Yetziat Mitzrayim aparece 50 vezes na Torá. Por quê? Porque Hashem falou, Yetziat Mitzrayim 10 makot, surpreendeu o mundo. É verdade. Mas que participação nós tivemos? Nenhuma. A nossa participação foi na frente do Yam Suf. Hashem falou, faltou um milagre importante. Faltou um ponto importante, sem ele ainda não posso começar o povo Yehudi. Porque o começo da jornada do povo Yehudi é na saída do Egito, quando atravessam o mar, foi onde nós mostramos a nossa devoção para as dificuldades. A gente foi em cima da onda, não se abaixou para a onda, meus queridos. E com essa frase nós terminamos. Aparece muitas vezes a seguinte frase nos livros de Torá: Chokhmah shelamati be'af amdali. A sabedoria que eu aprendi com af, com talvez um pouco de raiva, amdali. Eu vi uma explicação de um Rav Hassídico muito interessante. Chokhmah shelamati be'af, a sabedoria, e tudo na vida é assim, não é só a sabedoria, inclusive a sabedoria, que eu me esforcei por ela. Não que eu fui olhar direto a tradução, a cola. Eu me esforcei para entender aquela Gemara, aquela Mishnah, a cabeça do meu filho, a cabeça da minha esposa, a cabeça do meu marido, a vontade de Hashem, tudo na vida. Eu me esforcei. Shelamati be'af, af quer dizer, afilo mesmo que estava difícil, amdali, isso ficou para sempre, porque tudo que a gente faz com esforço, a gente não esquece nunca mais. Eu vi uma frase maravilhosa para fechar o nosso shiur. E talvez isso resumiria nosso shiur de uma forma brilhante. Pessoal, lute como um boleto, porque os boletos sempre vencem. Isso mesmo, minha filha me mandou essa frase faz alguns meses e eu guardei e entra no shiur de hoje. Eu repito e com ela a gente termina. Lute, que a gente possa lutar nossa vida com um sorriso, em cima da onda, não por baixo. Lute como um boleto, porque os boletos
sempre vencem. Semana magnífica a cada um de vocês, que a gente possa ser digno, com um sorriso, a ser chamado Bnei Israel.